Ei, pessoal, eu sou a Graziele, aqui do time do UNIC, o nosso CRM, e hoje a gente veio trazer mais um vídeo apresentando aqui uma das nossas ferramentas, o Supervisão de Cobrança, que é onde a gente concentra os relatórios, dados de acompanhamento, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho mais sobre esse sistema. Bom, aqui eu já trouxe todas as telas abertas, a gente vai falando sobre elas. A gente trabalha com esse menu, né, superior aqui com todas as opções, elas são divididas aqui por categoria, e a gente consegue trabalhar com múltiplas telas, tá? Que eu estou com vários relatórios abertos em paralelo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mais importantes, tá? São muitos relatórios, muitas funcionalidades, que aí se mistura um pouco o operacional, o acompanhamento, um pouco de estratégia também aqui dentro desse sistema. Então a gente vai dar uma pincelada nas principais, tá, para o dia da operação, e vamos comigo aqui nesse vídeo. Começando aqui pela funcionalidade da carteira de cobrança, que é essa que eu estou com esse filtro aberto aqui, são muitas opções de filtros, que o objetivo da tela é realmente a operação conseguir extrair a sua carteira, né, sua carteira toda, seja de contratos abertos, contratos devolvidos, contratos com acordo, e a gente traz uma gama aqui de filtros que vão desde os filtros de negócio, né, de classificação ali do contrato, até os filtros de pessoais do cliente e também os classificatórios de acionamentos, né, se ele já teve um determinado evento, há quantos dias ele teve algum acionamento, e a gente ainda tem aqui alguns filtros pertinentes aos telefones, tá. Se for necessário fazer uma campanha específica, eu quero pegar só quem tenha celulares ativos, ou quero pegar somente os clientes sem telefone para fazer algum processo de enriquecimento, esse relatório aqui ele traz uma gama bem ampla de filtros, tá. Também tem a opção de agrupar por CPF também, que algumas carteiras preferem trabalhar dessa forma. Então, à medida que a gente seleciona aqui qual que é a carteira que vai ser filtrada, esses filtros eles vão sendo preenchidos com aquilo que realmente é pertinente para a carteira selecionada, tá. Além da visão de relatório que a gente tem ao pesquisar aqui, que eu já estou com o relatório carregado, que é de fato ali a lista, né, com os principais dados ali dos contratos que respondem ao filtro, a gente também tem a opção de exportação, que seria aqui uma extração, tanto arquivo CSV ou arquivo XLS mesmo, e também arquivo RAW, que seria você já criar definir uma estratégia por aqui e exportar um arquivo RAW diretamente para o Aspect. E você consegue fazer algumas ordenações em relação a critério de telefone, e o sistema vai gerar um arquivo já, dentro do layout para importação no discador, certo? Então é um atalho bem interessante. Dando continuidade, a gente tem a ferramenta também de dívida, que aparece aqui na aba de gestão, que é onde, os supervisores conseguem consultar os detalhes dos contratos. É uma tela muito similar à que aparece para os operadores, né, onde é possível ver o detalhe de um determinado cliente, os dados cadastrais, o histórico de acionamentos, as negociações. Só para mostrar um exemplo, todos os relatórios eles trazem a opção de atalho para essa ferramenta, né, você consegue abrir diretamente ali dados de um determinado cliente através desse atalho, tá, só para demonstrar aqui as principais informações. Ainda aqui na aba de gestão, a gente tem também a questão da ferramenta de capacity, né, que são a questão do gerenciamento das equipes. O que que essa tela traz aqui de mais interessante seria a questão das permissões dentro do NIC, né, o que que os operadores, vão ter acesso, né, a fazer, quais serão os limites dessas opções, então tudo do cliente lá, da tela do operador, que é plausível de liberação por parte do supervisor, vai estar aqui disponível nessa tela de permissões dentro do Capacity. Então, por exemplo, eh, listagem manual, abertura de um cliente fora de cobrança, limite de SMS ou WhatsApp por cliente ou por dia, tudo isso que for necessário, liberar, é possível liberar por aqui, tá. A abertura de múltiplas telas, né, quer dizer que o operador pode abrir ali vários clientes paralelamente. Hã
A questão do tempo para descagem automática quando o operador estiver numa campanha preview lá do Aspect, e por aí vai. Todas essas permissões, elas ficam centralizadas aqui dentro dessa ferramenta de Capacity, tá? Que é a divisão das equipes e algumas opções de configuração. Também é possível configurar em relação à escala, tá? Horário de trabalho dos operadores, que a gente consegue ter um relatório de aderência, é possível cadastrar algumas exceções, horário para final de semana, então a gente tem aqui horário de expediente e o sistema irá limitar também, né, o login do operador, caso esteja fora do horário configurado. Avançando aqui, a gente queria mostrar a parte de controle de acordos, tá? Que é onde vem a consulta de todas as negociações. Aqui está o filtro, eu já trouxe os dados aqui retornados para a gente agilizar, mas aqui são os principais filtros pertinentes às negociações, dá para filtrar por pagamentos, dá para filtrar por determinados andamentos que aquele acordo passou, né? Vencimento de parcela. Então, é possível fazer não só acompanhamento do pagamento, né, da efetividade, como também a questão dos colchões de acordo, né? Quando há necessidade de um acompanhamento de colchão, né, aquele acompanhamento do acordo, essa tela lá traz tudo o que é preciso, todas as informações para que a operação possa avançar com isso. Também quando há um fluxo de necessidade de liberação, né, algum fluxo aqui de back-office, é possível liberar, dar andamento, né, nos status do acordo através também dessa ferramenta. Essa ferramenta ela vai trazer 3 opções de visão, tá? A visão de acordos, que é a negociação em si, visão de parcelas, né, caso você queira filtrar somente parcelas a vencer nos próximos 10 dias. Então, você usaria aqui a visão parcelas e os filtros. Na visão painel, ele vai trazer um hora a hora por operador aqui, quantitativo e de valores, tá? Então, traz aqui o hora a hora dos operadores com um painel resumo mesmo das negociações que vão sendo firmadas, certo? Ainda que sobre a aba de gestão, a gente traz algumas opções sobre campanhas, sobre distribuição, que são as ações ali de divisão manual ali de base, tá? Quando você não necessariamente vai trabalhar uma base no discador, o próprio sistema permite que você crie campanhas, e aí esses contratos vão ser distribuídos para os operadores que estiverem nessas campanhas, e para que seja feita a descagem manual. Todo o controle para isso, como startar, pausar, associar um operador, tirar um operador, importar essa base, ela vai ficar disponível aqui nessas opções de campanhas em lote, também na opção de andamento da campanha, tá? Outra tela, né, pertinente para a gente trazer é o acompanhamento da operação, que é um monitoramento em tempo real, tá? A gente vai trazer todos os operadores logados. Nesse momento aqui a gente está na base de testes, não tem, né, muito agora aqui. A gente traz todos os operadores logados, o status dele, né, status de chamada, status de pausa, o status do agente no discador, né, que às vezes pode ser diferente do status de fato do CRM, e principais informações, qual o contrato que está em tela, quanto tempo ele está nesse status, por exemplo, aqui está em 7 segundos em update, né, e informações sobre o tempo total logado, e alguns atalhos aqui, que seriam atalho para visualização de todos os acionamentos daquele operador naquele dia, um atalho aqui, através desse botão onde seria possível monitorar em tempo real, tá? Se eu tivesse aqui logada no discador através de supervisão, eu conseguiria logar no Aspect e fazer uma monitoria em tempo real dessa chamada que estiver em curso, né? Quando o operador tiver uma chamada em curso e eu estiver logada no discador, clicando aqui eu consigo ouvir essa ligação em tempo real e também participar dessa chamada. É um atalho interessante aqui da nossa integração com o Aspect. A gente também dispõe de uma ferramenta que possibilita o acesso remoto, tá? A visualização da tela do operador, o controle de tela também é possível, né? Se a gente tiver aí a aplicação instalada tanto na máquina do supervisor quanto o cliente lá na máquina do operador, é possível através dessa tela fazer esse acesso remoto. Tá? No mais, além dessa visualização em tempo real, tem alguns filtros que é possível, né, você elencar melhor quais os operadores que você precisa acompanhar. Também alguns filtros que é possível indicar aqui questão de algum desvio, né, alguma situação que precisa ser melhor acompanhada, que é filtro do status, de acordo com o tempo que o operador está dentro daquele status, tá?
tela de monitoramento, então, é isso. Vamos aqui já passar para a tela de produtividade, que é onde a gente tem os relatórios com alguns indicadores, tá? O principal é o resultado analítico, que a gente traz os principais indicadores da operação, tá? É condensado aqui por operador, tempo logado, horário de logon e logoff, isso tudo baseado nos horários de logon e logoff do próprio CRM, tá? Tempo de pausa, é possível consultar aqui o detalhe dessas pausas, quais foram as pausas, né? Qual o tempo de cada uma. Então, as conexões, CPC, alô, tempo falado, tempo médio de atendimento, soma e média de update, tempo disponível e por aí. Então, todos os principais indicadores a gente traz condensado aqui nesse relatório, que é baseado por dia e por operador, certo? Temos alguns outros relatórios de produtividade aqui disponíveis na aba, nós não vamos entrar no detalhe de todos, vou mostrar aqui só a evolução da operação, são alguns gráficos que a gente consegue extrair, né, tem alguns, os totalizadores aqui por dia, no caso aqui são de conexões, né, de chamadas, poderia ser aqui de promessas, e aí ele traz os totais por dia, a gente consegue mudar aqui um pouco sobre a apresentação do gráfico, tá? Um resumo da operação que consegue um demonstrativo, um comparativo com média, né? Fica mais prático aí na necessidade de montar algum tipo de acompanhamento. Os relatórios, a gente costuma tanto trabalhar com relatórios personalizados e temos os padrões, né? Os relatórios que a gente já traz por default na ferramenta, por exemplo, pagamentos, ligações improdutivas, contratos não acionados, contratos sem telefone, são filtros que a gente já traz pré-montados, já com dados pertinentes às necessidades aqui desses temas, tá? A gente não vai precisar entrar muito no detalhe aqui desses casos. Na aba de sistema, o supervisor ele vai ter disponível visualização de configurações, tá? Quais são os parâmetros que estão configurados para minha carteira? Por exemplo, aqui nessa área de consulta, ele consegue visualizar qual que é o critério de quarentena de telefones que está configurado para a carteira que eu atendo. Então, vai estar passível de consulta através dessa tela. As adequações, né, alterações, edições desses parâmetros ficam disponíveis em outro sistema, que é o sistema de parametrizações, que é onde, de fato, tem ali a possibilidade de você editar, né, configurar todos os parâmetros ali do sistema, tá? Aqui a gente concentra mais a questão de consulta e ainda tem alguns controles que ficam disponíveis para o supervisor, como, por exemplo, mensagens do contrato, que são as mensagens de pop-up que podem aparecer quando eu abro um determinado cliente, eu quero sinalizar alguma coisa para o operador relacionado àquele cliente, então eu cadastro uma mensagem. Esse cadastro pode ser feito através dessa tela, tanto via planilha quanto o cadastro avulso, e que é possível fazer a consulta e a manutenção, né, inativar, remover, editar alguma mensagem e assim por diante. Outra tela interessante aqui seria esse controle de solicitações, porque a gente tem dentro do client algumas ações que elas dependem de liberação do supervisor. Por exemplo, a gente pode configurar uma determinada pausa treinamento. Ela pode ser configurada no sistema como uma pausa que exige liberação do supervisor, né, visto que o operador só pode entrar nessa pausa se de fato ele tiver um treinamento agendado. Então, uma vez que essa pausa é configurada dessa forma, o operador solicita lá na máquina dele, e essa solicitação ela cai como um alerta nessa tela, que é como se fosse um painel de solicitações pendentes, onde os supervisores podem liberar, que já é o relatório, né, de quais foram as solicitações e liberações realizadas. Então, não só de pausa, né, tem outras ações no cliente que ficam dependentes dessa liberação e o operador consegue acompanhar por aqui, além do que a tela de monitoramento em tempo real, que é onde a gente vê todos os operadores logados, quando é identificado que um operador ele está com alguma solicitação pendente, aquela tela também sobe uma notificação para o supervisor, para que ele seja alertado ali mais diretamente sobre a necessidade de vir aqui nessa tela fazer a liberação, correto? Além disso, aqui nessa tela a gente ainda tem algumas questões relacionadas às campanhas, né, que eu mencionei, que são campanhas Power Dial, que são de descarte manual, onde o operador consegue ali tratando a fila para casos mais específicos, né, e algumas outras consultas e controles, tá?
Mas é isso, assim, a gente trouxe aqui realmente as principais, tá, ferramentas, as principais partes de integração. Acho que eu esqueci de mencionar a consulta de gravações. Também é um relatório que a gente disponibiliza, onde a gente traz todas as ligações e um link onde a gente consegue baixar o áudio dessa chamada lá diretamente do Aspect, né. A gravação em si, ela é feita pelo discador, mas a gente tem também essa integração direta aqui no Supervisão, onde a gente traz a listagem de ligações e, ao clicar aqui, é possível fazer o download do arquivo do áudio dessa chamada, tá. Então facilita aqui também o processo de monitoria, tá. E, bom, acho que foi um breve resumo, né, a gente pode trazer em outros momentos outras funcionalidades mais a fundo, que podem auxiliar aí no dia a dia da operação. E eu agradeço quem ficou até aqui nos acompanhando e não percam os próximos vídeos da Comunique-me, pessoal. Tchau, tchau.